Bom dia a todos. Espírito inferior ainda tem que olhar aqui, né? Na tela. Senão não sabe falar. Mas eu queria dizer que, primeiramente agradecer, né? Vocês todos desta casa abençoada, bendita, que nos dá a oportunidade de trabalhar em primeiro lugar. Agradecer o cafezinho ali, né? Que dá aquele op, como diz, está caro o café, mas ele ainda é importante, que ele é um combustível. Obrigada, viu? E agradecer a Jesus, né? Que é essa fonte da onde provém, assim, todos os recursos que nós necessitamos para irmos até o Pai. Então, que nesse momento nós estejamos realmente presentes, de maneira que sejamos abençoados, sejamos alcançados pela misericórdia divina, né? A fim de que este consolo, esse esclarecimento que vem dessa doutrina tão maravilhosa, possa chegar até os nossos corações, né? E todos juntos comungando desta bênção, né? Nas nossas vidas. No silêncio dos milênios, em um momento em que não recordamos, quando saímos da esteira evolutiva do reino animal, atingimos o ápice da evolução e recebemos dos engenheiros espirituais uma pequenina adaptação. Aí nós entramos no reino hominal. É interessante que nesse momento nós ganhamos de presente um recurso chamado inteligência e fomos criados de maneira muito simples e muito ignorante. E na sequência das reencarnações nós estamos aqui, com todas as dificuldades que ainda nós carregamos, né? Então, há aí uma expectativa de alguns estudiosos, né, em termos de matemática, que esse processo, nós já temos aí, cada um de nós, em média, 25 mil reencarnações, para chegar no processo de ignorância que nós ainda nos encontramos. Então, todo esse processo que nós estamos avançando, tentando evoluir, tentando irmos, né? É apenas para vencer, em primeiro lugar, as nossas paixões, as nossas ilusões, aquilo que a gente ainda tenta lutar com a gente mesmo, né? Para ganharmos aí um bilhetinho azul, aquele bilhetinho dizia assim: vocês poderão permanecer na Terra quando esse mundo mudar. Quando, muito providencial, né? Quando vai mudar, né? Aí a gente ganhar esse bilhetinho azul para permanecer, né? Para seguir aí a expectativa do próprio Jesus, quando ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, que eles herdarão a terra. E aí então vamos ficar no mundo de regeneração, alguns sim, outros não, né? Para essa perspectiva de evolução espiritual da qual nós estamos aqui. Porque ainda predomina o mal, porém, no mundo de regeneração, nós todos estaremos lutando para essa predominância, né, de lutarmos e vencermos aqui dentro o nós mesmos, né, aquilo que nós carregamos ainda, lutando para ter boas vibrações, lutando para ter bons pensamentos, lutando para ter bom sentimento, né? Então, esse é o processo das leis divinas, imutáveis, não mudarão. Este é o processo, né?
Então, essa edificação, ela fala principalmente das nossas obras. Isso aqui tudo, esse mundo tudo, ele vai transformar, ele vai fisicamente, materialmente, e isso vai depender da ação de cada um. Porque tem a nossa ação própria que impacta a ação coletiva. Nós impactamos o que acontece no mundo. Nós impactamos o que acontece na sociedade. Se nós somos responsáveis pelo guardanapinho que nós tiramos a mais da mesa do restaurante, que destino nós vamos dar para este guardanapo, que dirá a responsabilidade nossa em relação à nossa vida e à vida das outras pessoas das quais nós caminhamos juntos. Então, essa luta é gigantesca para que a gente possa se edificar, construirmos-nos enquanto espíritos, construirmos-nos enquanto pessoas, né? Então, as nossas obras pessoais, ela é uma cadeia de vidas que se entrosam. Somos um elo firme. Somos apenas um elo firme nessa corrente, nessa cadeia, né? E que isso é que dá a sustentação da própria vida. Isso acontece na nossa casa, acontece na casa espírita, acontece na sociedade, no nosso trabalho, todos os lugares onde nós encontramos o que nós fazemos, o que nós pensamos, tudo isso é a nossa construção. Tudo isso é a nossa edificação própria e coletiva. Por isso que há de refletirmos sobre essas questões. Porque progredir não é apenas uma necessidade. Progredir é um direito fundamental de nós espíritos. Nós temos o direito de progredir para atingirmos a felicidade que nós tanto queremos, tanto desejamos. Então, o Evangelho diz para nós assim, Jesus disse assim: cada um segundo as suas obras. Não é a obra do outro, nem do companheiro, nem do filho, é a obra de cada um. Cada um segundo as suas obras. Então, isso diz para nós que fala para nós da perspectiva do nosso futuro, de nós, pessoalmente, do nosso futuro, o que nós desejamos do nosso futuro. Na justiça das aflições, segundo o Evangelho, o Livro dos Espíritos, todo o Pentateuco espírita que trata da justiça das aflições, principalmente, né, o céu e o inferno e tantas outras obras que a gente lê por aí, né? As vicissitudes da vida derivam de uma causa justa. Então não adianta mais a gente ficar arrumando justificativa. Então a dor chega por um motivo justo, não é por outra questão, não é por castigo e não é por nada, é por aquilo que a gente fez, pelas causas que nós realizamos. Não é pelo outro, é por nós. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Então, é pelas obras que nós estamos edificando a nossa vida, é que nós somos reconhecidos. E às vezes aqui na Terra, né, a gente é reconhecido. Porém, os olhos de Deus, os olhos da espiritualidade, nos vê como nós realmente somos, né, sem as máscaras. E tudo que pensamos, materializamos. Então, essas ações que nós materializamos, elas têm que ser prática, e não só na fala, não só nas ideias, né? Porque as ideias é apenas o trilhozinho aonde corre ali, né, o interesse de cada um de nós. Então, nosso interesse corre nesse trilhozinho,
essa ideia, só que ela tem que virar ação, ela tem que ser real, ela tem que se concretizar. E a importância nossa é não ficarmos presos às questões. Nós temos que saber separar o que é da matéria e o que são os nossos valores espirituais. Então, para a gente ter uma ação concreta diante daquilo que Jesus espera de cada um de nós, é necessário a gente trabalhar, executar esse edifício, essa edificação, baseado nos princípios e nos fundamentos de Jesus, né? Então, as contas nossas, elas não são avaliadas aqui. A gente não está escutando muito? Eu estou escutando muito, até os moleques lá da escola falam, a fatura do pecado vai chegar, eles colocaram lá, né, a fatura, vai chegar? Vai, a conta vai chegar, mas a conta vai chegar, elas vão ser examinadas no além, quando a gente desencarnar, não é aqui, agora. Aí nós vamos fazer esse exame consciencial, não é o juiz que vem julgar a gente, é uma conta que chega através do exame consciencial de cada um de nós. Nós vamos nos deparar então com essa construção que nós fizemos aqui, agora. No Céu e Inferno, neste livro, tem lá a história do Max, o mendigo, né? Então ele conta aí que em torno de 1850, mais ou menos, faleceu esse ancião nessa cidade, né? Baviera é a cidade. E ele já tinha quase 100 anos de idade. E ele era ali um mendigo, muito conhecido pela população. Os meninos conversavam com ele, brincavam com ele, e ele dava muita instrução para os adolescentes, ele conversava. Ele era um mendigo, mas ele era um querido. E aí então, quando apelidaram ele de Max, né? E aí quando ele faleceu, que ele desencarna, ele aparece para uma daquelas meninas ali, né? Que ele gostava, que ele tinha esse relacionamento. E ele conta então da fatura dele que tinha chegado, da análise dele na vida espiritual, o que ele havia sido na reencarnação anterior, né? Um conde orgulhoso, não ligava para ninguém, nem para os seus empregados. Ele queria, mas vocês estão aqui para me servir, né? Aquela pessoa que nunca pensou no outro, sempre em si mesmo, egoísta ao extremo, né? E aí ele teve uma vida simplesmente dedicada a ele mesmo, sem pensar no próximo. Então, como consequência desses seus atos, ele, nesse exame consciencial, né, ele pede então essa vida de pobreza, de humildade, né, essa forma de reparar o erro passado, né? Porque assim ele tem essa possibilidade de resgatar a sua consciência, de ficar em paz com a sua própria consciência. Então são valores espirituais. Esses são os nossos valores espirituais, né? Eurípides Barçanufo dizia o seguinte, que a pobreza espiritual, quando a gente se depara com nossas ações, com esse exame de consciência, a nossa pobreza espiritual é quando acabam todas as nossas ilusões. Elas se acabam. Então, quando a gente desencarna, todas as ilusões se acabam. Elas se deterioram, né? Então, a gente vai, assim, pagando os nossos pecados, pagando os nossos erros, apagando da nossa memória, do nosso perispírito, esses erros, através das nossas vidas, das nossas reencarnações. E tem também a história de um rapaz que ele
gosto muito dessa história, que é muito corriqueira do nosso dia a dia. Os jovens num carro subindo a serra depois da festança, né? Jogam uma garrafa de cerveja vazia e essa garrafa rola e cai num carro lá na ribanceira, e esse carro atinge então essa pessoa que dirigia, que descontrolou o carro e que morreram as 3 pessoas que estavam ali. Quando esse jovem chega, aí ele acha que está tudo certinho, e nesse exame consciencial, quando ele é apoiado pelo analista, né, que nós somos apoiados pelos trabalhadores do espaço, então ele diz: você tem 3 mortes nas costas. Mas como assim? Nunca matei ninguém. E aí ele é levado a ver que essas mortes, como elas aconteceram, né, e a responsabilidade que ele tinha também. Então, as nossas vivências, né, as nossas ações, elas têm que ser baseadas sempre nos fundamentos espirituais, né, porque elas são seguras. Os ensinamentos que Jesus nos dá são ensinamentos seguros, são bases seguras, que nós podemos confiar. Se nós estivermos, né, agindo de acordo com os ensinamentos que o Cristo nos deixou, com certeza nós alcançaremos um bom desiderato. Não tenho dúvidas, né? Porque são bases pelas quais nós podemos seguir tranquilamente para a nossa edificação. No capítulo 13, o Paulo apresenta, né, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, a mais bela das descrições do amor. Todo mundo conhece, né? Aquela passagem que Paulo fala aos Coríntios: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, então nós temos que ter amor. Se não tiver amor, sou como o metal que soa, ou como o sino que tine, né? Isso é uma direção segura. Tudo que a gente fazer baseado no amor. Estamos errando? Erramos. Vamos continuar errando, né? Mas se nós estivermos com a boa intenção, com amor no nosso coração, não há dúvida, né? No capítulo 18 do livro Pão Nosso, o Emmanuel traz lá pela psicografia do Chico uma outra questão interessante, que chama provas de fogo. Então, o que é uma prova de fogo? A indústria moderna, ela utiliza a prova de fogo para testar a resistência dos materiais, né? Então, no campo espiritual, as dificuldades servem para avaliar e fortalecer as virtudes que nós já adquirimos. Então, nós estamos sempre submetidos às provas de fogo, todos nós, sem escapar ninguém. Todos nós estamos submetidos a essas provas de fogo, né? Então, precisamos aí agir, né, com amor diante dessas provas, com fé, com coragem, né? Porque não somos apenas um de nós, somos todos nós que estamos aí testando as nossas qualidades espirituais. Será que o que eu estou fazendo está certo? Será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que essas ações, esses fundamentos que eu estou seguindo, está correto? Porque nada que não é sólido, né, é superficial. E o que é superficial é só superficial, não tem profundidade. Então não tem também validade, vamos dizer, vai cair por terra, vai virar ilusão. Então não é castigo, mais uma vez, né? A dor olha o que Emmanuel fala nesse capítulo. A dor é agente de fixação, sempre expondo-nos a todas essas ações que nós cometemos. Então, a dor, ela fixa em nós a lição
que deve ser aprendida com aquilo que nós fizemos, né? Então, ela tira um retrato da nossa fisionomia moral. Olha que coisa extraordinária que Emmanuel fala. A dor, ela tira um retrato da nossa fisionomia moral. Então, moralmente, a dor mostra quem nós somos, como nós reagimos, né? O que nós estamos, o que nós plantamos, o que nós estamos colhendo, o que nós pensamos. Então, ela tira esse retrato moral, não é o retrato material, físico, né? Essa pessoa está aqui, né, de vermelho. E o sofrimento, diz ele, é o fotógrafo oculto. O sofrimento é o fotógrafo oculto. Ele está ali, né, para além das aparências. Ele está agindo, né, na obscuridade, para além daquilo que todo mundo vê. Só nós é que sabemos o que está acontecendo com nós. Porque às vezes nós ainda somos sepulcros caiados, como chamou Cristo. Às vezes nós escondemos o que nós estamos fazendo, o que nós, sabe, aquela, né? Mas o sofrimento vai nos revelar, porque a fatura chega, né? Cada problema é uma radiografia, um raio-x de nós mesmos. Cada problema, surgiu um problema, a gente pode buscar a origem, que a origem está dentro de nós mesmos. Pode não ser daqui, pode não ser da agora, mas tem um fundamento nosso, né? Então, esse raio-x de nós mesmos, cada vez que acontece alguma coisa, podemos buscar que tem alguma coisa que nós temos que aprender ali. Então, nós precisamos dessas provas para reajustar-nos, né? Esse fogo intenso vai consumindo a gente. Por isso que ele chama de provas de fogo, porque vai consumindo as pessoas. Nós, quando passamos por esse exame de consciência, é como se esse fogo ardesse em nós. Na vida espiritual, nós temos vários relatos de espíritos que, quando chegam, não encontram paz. Por que quando a gente ora pelos espíritos que já desencarnaram, pessoas queridas, amigas, a gente pede luz e paz? Que eles tenham paz, que eles tenham luz, porque é só isso que importa. Porque quando a gente chega, não é fácil desencarnar, né? Aquele processo, não vamos para o céu, não adianta achar que nós vamos chegar no céu, nenhum de nós aqui vai chegar no céu, nós nem temos condição de chegar no céu ainda, somos muito pequenos, né? Então, é esse fogo que queima a nossa consciência dos erros cometidos que não nos dá paz, que não nos dá luz para a gente seguir esse caminho espiritual. Então, é necessário esse fogo, esse elemento depurador, porque Deus não erra nunca. Se Ele colocou isso, é porque esse fogo vai nos ajudar a nos reajustar às nossas consciências, né? Então, quando Paulo fala também do galardão, da coroa da vitória, né, da coroa da vida, são aquelas coisas que nós conseguimos vencer, as nossas conquistas. Essas conquistas, aqueles que passaram por esse fogo conseguiram, né, passar bem, conseguiram tirar boas lições, bom aproveitamento dessa situação, conseguiram se resgatar, conseguiram fazer coisas. Quantas pessoas, como esse Max mesmo, né, que a gente viu aqui a história, né, tem que haver a reparação, e depois da reparação, que é o fogo que queima, né, aí vem a paz de consciência, e vem a tranquilidade da alma, para a gente continuar seguindo em busca, nesse caminho, né, em busca do nosso crescimento espiritual. Então, tudo isso nós precisamos refletir, porque nós estamos dentro da casa espírita. Nós somos, a cobrança não é dos outros, mas é nossa. Quanta coisa nós temos acesso, quanta informação.
Hoje eu acordei pensando assim, meu Deus, que aquela pessoa que eu pensei possa ter acesso a essa informação valiosa, porque muda tudo. Quando a gente sabe, muda. Então a gente ora pelas pessoas, assim como as pessoas devem orar por nós, né? Que a gente tenha acesso àquela informação, que a gente tenha conhecimento e que aquilo transforme a nossa vida. Porque também se não transformar, né? Não adianta só ter o acesso, mas a doutrina espírita, ela é recheada de coisas boas, de informações valiosas, né? Que nós precisamos aproveitar. Nós precisamos aproveitar. E aí nós vamos tecendo então esta nossa construção, essa nossa edificação, né? Para que a gente também possa encontrar a paz, encontrar a felicidade, que já pode ser aqui na terra pelas coisas simples. Não aquilo que nós desejamos, mas aquilo que nós temos. Quantas vezes nós pedimos o que não temos e não agradecemos ainda o que nós já temos? Precisamos ser gratos ao universo, a essa vida, por tudo que nós já temos, né? Tem coisas que eu vou ter que pular, que não vai dar para a gente falar sobre tudo, porque eu acho que eu me estendi demais, né? Então, esses processos de culpa, a culpa é paralisante em nós. Quando nós realizamos essa autoanálise, gera em nós a culpa. E a culpa, ela realmente, às vezes, ela nos paralisa. Ela nos deixa naquela situação psicológica de falar assim, nossa, agora, nossa, eu errei, eu caí, nossa, eu fiz muito mal. Aquele fogo que vai queimando, às vezes não deixa nós avançarmos. Então, nós precisamos refletir sobre essa nossa responsabilização, né? Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, e isso tem impacto nas nossas vidas, nas nossas relações. Esse fogo vai queimar, né? Só que nós temos que sair desse posicionamento mental. Temos que assumir as nossas responsabilidades. Se for o pedido de perdão, se for uma ação no bem, seja o que for que nós temos que fazer, né? Para a gente não ficar mais com esses sentimentos de ficar parado no meio do caminho sem a gente conseguir evoluir, porque isso afeta a nossa vida. E quantas pessoas nós temos aí com diversos problemas, com a saúde mental abalada? Quantas pessoas nós ouvimos falar? Tem cidades aqui que nós estávamos fazendo uma estimativa próxima daqui, num outro município, metade da população, quer dizer, 50% da população toma remédio controlado, toma remédio para a saúde mental. Então, nós precisamos repensar. Será que nós precisamos de remédio? Precisamos de bebidas alcoólicas? Será que nós precisamos de drogas para aliviar a nossa consciência? Ou nós precisamos refletir sobre o que nós estamos fazendo e tomar um rumo diferente e procurar melhorar-nos cada vez mais, né? Então, a culpa, ela nos atinge porque faz parte de todo esse processo. Mas nós temos que nos libertar dessa culpa para seguir em diante. Então temos que entender esse impacto que ela causa na nossa vida, como nós vamos lidar com isso, o que nós vamos fazer, né? E aí o encorajamento para praticar o bem. Temos que ter coragem de recomeçar, né? De praticar o bem. Temos que ter responsabilidade afetiva. Hoje acontece muito isso, da gente brincar com os sentimentos dos outros. Nessas redes sociais, quantas coisas acontecem, as pessoas brincam com os sentimentos dos outros e acham que não vai acontecer nada, né? Acham que nada vai acontecer. Quantos que às vezes está com seu esposo, com a sua esposa, e está lá no telefone falando com outra pessoa. Você acha que isso não vai ter responsabilização? Vai ter.
É sobre isso que nós temos que pensar, né? Aí dá esperança para outra pessoa, dá esperança para outra pessoa, e depois some, desaparece, a pessoa entra em depressão, porque se acha mal amada, se acha rejeitada. Quanto que a gente não vê isso? Então precisamos pensar, né, nessa responsabilidade afetiva que nós temos com as outras pessoas, de sermos claros, transparentes, genuínos naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos, né? Porque senão não conseguimos sair deste processo, né? Não precisamos destruir a matéria, mas nós vivemos na matéria, não precisamos destruí-la, ignorá-la, né? Mas pensarmos em nós, no nosso espírito, nessa limpeza psicológica que nós temos que fazer em nós mesmos. Então, o Emmanuel diz para nós assim: para todos nós que temos errado infinitamente no caminho longo dos séculos, chega sempre um minuto em que suspiramos, ansiosos pela mudança de vida, fatigados das nossas próprias obsessões. Então, para cada um de nós vai chegar este momento do cansaço de errar. A gente vai cansar e vai querer fazer coisas diferentes, né? Cada consciência é filha das suas próprias obras. Cada conquista é serviço de cada um. Deus não tem prerrogativas ou exceções. Toda glória tem preço. É a lei do mérito, da qual ninguém escapa. Edificar sobre a rocha, esses fundamentos, a rocha é Jesus. Porque Jesus compara a gente como Paulo, que falava isso aos Coríntios, como um corpo. Então, nós somos os membros, mas Cristo é a cabeça. E todos nesse conjunto formam a comunidade, que é comum a todos. Então, nessa comunidade, nós que vivemos, nós dialogamos, nós nos relacionamos, e é assim que nós vamos construindo essa comunidade. Então, ele fala muito dessa rocha, que Cristo é a rocha. Se a gente se apegar no que Cristo disse, nós não iremos errar. E Humberto de Campos, ele conversava com as pessoas protestantes que passavam ali na casa dele, e sempre chamando ele para falar, como a gente vê hoje ainda acontecer. E ele falava assim, um bando de fanáticos, né? E passava, ria e ia embora. Só que ele conta que quando ele chegou na vida espiritual, e aí ele viu essa rocha, que ele tomou conhecimento do que era essa rocha que ele não sabia, ele diz assim: já não posso nem mais sorrir e nem passar, porque eu sinto que essa rocha milenar é o divino fundamento espiritual a sustentar os corações de quem está atolado no pântano das misérias humanas. Então, nós somos esses que estamos atolados no pântano das misérias humanas. Nós estamos, todos nós. E que bom as religiões, que bons ensinamentos, que bom que todo mundo fale cada vez mais dessa rocha milenar que é o Cristo. E não é o Cristo, aquela pessoa, mas são os seus ensinamentos. São aquilo que ele deixou como orientação para todos nós. Essa é a rocha. Então, são esses ensinamentos que devem ser a base do bem, da caridade, do amor, né? Que nós temos que direcionar, que guiar a nossa vida. Então, essas edificações, nossa, pessoal, né? Se a gente seguir nessa linha, nesse caminho, com certeza será o próprio Cristo, os seus ensinamentos que estão fazendo efeitos em nós. Não há outro caminho, né? Ele é o caminho, a verdade, a vida. Seus ensinamentos são eternos, vão passar muito tempo
esses séculos milenares, tudo vai passar, tudo, o planeta vai se transformar, vai esquentar, vai acontecer um monte de coisas, mas a preocupação tem que ser nós, enquanto espíritos, as nossas ações, esta nossa edificação. Tudo que acontece no mundo vai nos impactar, só que nós temos uma conduta espírita a seguir. Então, que nós possamos lembrar que uma pequena sementinha, né, plantada no nosso coração, a gente possa pensar durante a semana, que isso possa efervescer em nós, né, para que a gente realmente esteja com essa comunhão com Cristo, que a gente tenha essa comunhão com os seus ensinamentos, com a espiritualidade, que está aí para nos amparar, para nos guiar, para nos inspirar. Nós somos muito ajudados pela espiritualidade, senão não estaríamos aqui, né? Que Jesus nos abençoe, nos dê um domingo abençoado e uma semana cheia de paz, tá? Fica com Deus, obrigada.